Você é amante de um cara e você vira a esposa dele, automaticamente o posto de amante fica vazio. Bom, eu fui casada com um rapaz, com um homem, na verdade, por mais ou menos 8 anos e a gente não chegou a ter filhos. Na época, eu achava que a gente tinha um casamento muito bom, eu achava que a gente tinha um casamento perfeito e tudo. Eu era muito apaixonada por ele. E eu era apaixonada no nível de fazer qualquer coisa, sabe? De cuidar, de tratar bem. Gente, literalmente fazia qualquer coisa por ele. Pra ver ele feliz, pra ver nosso casamento bem. Eu era realmente muito besta pra ele, porque eu aceitava tudo e qualquer coisa que ele falava pra mim. Até que eu descobri que ele estava me traindo. E assim, quando eu descobri que ele estava me traindo, foi meio que horrível pra mim, porque não parecia que ele queria continuar comigo. Ele não era aquele tipo de cara que quando trai, vem todo arrependido, querendo voltar, falando que foi só uma vez e tal. Não. Ele, quando eu descobri que ele estava me traindo, ele assumiu o erro dele e ele mesmo quis se separar de mim. E eu tava tão assim, com uma dependência tão grande em cima dele, que eu não queria me separar dele. Eu ficava implorando pra ele voltar, eu ficava falando que eu ia perdoar, que nosso casamento ia dar certo e tal, não sei o quê. E a moça com quem ele me traiu, ela ficava me mandando mensagem dizendo que era pra eu largar ele, que ele não me amava, que ele amava ela e tal, que não era pra eu insistir, porque era só eu que tava atrapalhando a vida dele, que era só eu que tava atrapalhando a vida dela e a vida deles como casal. Mas eu tava assim, tão mal com toda aquela situação e tão dependente dele que eu não tava nem aí, eu só queria ter ele dentro de casa de novo. Até que depois, assim, de muita humilhação, eu resolvi que realmente eu precisava deixar ele ir, eu realmente precisava sair de toda aquela situação. Então, pra mim, foi um processo de recuperação muito doloroso, sabe? Eu não queria fazer nada, eu não queria trabalhar, eu não queria me arrumar, eu não queria tomar banho, eu não queria fazer nada. Eu entrei, cheguei a entrar numa depressão, mas graças a Deus eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, então eu passei por psicólogos, psiquiatras, até eu conseguir entender que de fato eu precisava sair de tudo aquilo, eu precisava me recuperar e seguir a minha vida, né? E ele que seguisse a vida dele. E nesse meio tempo, gente, em que eu fiquei em tratamento, ele chegou a casar com ela, passaram a morar juntos e tudo. Então, enquanto eu estava em tratamento, para mim ainda era difícil, porque eu ficava sabendo para as pessoas, porque eles casaram, porque agora eles estão morando juntos, porque eles têm uma família feliz, não sei o quê. Então, para mim, ainda era difícil, mas eu consegui me recuperar de toda aquela situação. E essa mulher, inclusive, ela tinha uma filha que era adolescente na época que eles começaram a se envolver e tudo. Mas, enfim, foram seguir a vida dele e eu fui seguir a minha vida, eu consegui me recuperar e passei a seguir a minha vida. Conheci outras pessoas, tudo, mas não cheguei a me envolver seriamente com ninguém. Até que eu descubro, né, através de algumas pessoas que a gente já é em comum ainda, em contato, que a esposa dele tinha descoberto que ele estava traindo ela com a filha deles, com a filha dela, no caso. Porque na época que eles se envolveram, ela era adolescente, mas aí já tinha passado os anos, ela já tinha virado maior de idade e tal. E ela tinha descoberto que ele estava traindo ela com a filha. E quando ela descobriu, ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez comigo. Ele quis se separar dela, ele não pediu perdão, ele não tentou voltar, ele não fez absolutamente nada. Ele simplesmente só aceitou a separação e assumiu a filha dela como esposa dele. Vocês acreditam na loucura? É claro que eles não podem casar, porque ele e ela já foram casados e tudo, então ele com a filha dela, eles não podem casar legalmente, mas lá tem pede que eles morem juntos, que eles sejam assumidos para a sociedade, que eles criem família e tudo. E ela saiu como a vítima de toda a história, ela saiu como uma pobre coitada que foi enganada de toda a história. E assim, não vou mentir para vocês, me deu uma satisfação de ouvir o que tinha acontecido com ela. Porque na época da minha separação, ela me mandava várias mensagens, ela era grossa, ela ficava me ofendendo e tudo. Então, ver que o karma dela chegou, para mim foi muito satisfatório. O dele ainda não chegou, mas eu tenho certeza que uma hora vai chegar. Porque não é possível que alguém prejudique tanto, faça mal a pessoas, assim, a pessoas que amam ela, sabe? Simplesmente saia de graça. Então a gente sabe que uma hora o castigo dele vai chegar. O dela já chegou. O dele, uma hora eu sei que vai vir. Então, meninas, deixa eu falar um negócio pra vocês. E se você é amante e sente orgulho de ser amante, ou se você era amante e virou esposa, para com isso. Porque quando você vira esposa, o cargo de amante, ele fica vago para a próxima que aparecer.